Você precisa de turbulência para voar. Quero falar sobre esse assunto da seguinte forma. Eu já falei que nós somos criados para viver se adaptar ao meio. Então, se adaptar ao meio nada mais é que viver numa zona de conforto tremenda. Nós somos movidos por significados. Independente se você, do seu credo, da sua religião, da sua crença, de onde que você veio, do tipo de família que você foi educado, criado, independente disso, você é movido por um sistema, por um padrão de comportamento que atende necessidades básicas do ser humano, que realmente te move, porque fazemos o que fazemos. Então o que nos leva, o que nos move são esse conjunto de necessidades humanas que, independente de você ter consciência ou não, o tempo todo nós estamos buscando atender essas necessidades. Então, é engraçado que nesse momento de pandemia, como tem muito empresário fazendo ações, criando estratégias dentro do seu negócio para que ela seja competitiva e gere mais resultado nesse momento de crise. Mas o incrível ainda é que são ações que ele já poderia ter feito algum tempo antes, que talvez otimizaria o seu resultado, otimizaria o seu lucro e ele estaria prosperando muito mais. Talvez você poderia já ter cortado algumas despesas, como talvez você fez nesse momento, e ter mais dinheiro guardado, né? Então, a crise, o desafio, o problema, a insegurança, a incerteza, ela move as pessoas. Nós somos movidos por algumas necessidades humanas, né? Uma primeira necessidade que eu disse há um tempo atrás foi a necessidade de certeza. Todos nós, eu e você, somos movidos por uma necessidade de certeza. O que seria essa necessidade de certeza? Seria uma necessidade de estabilidade. Você precisa acordar e dormir todos os dias sabendo para onde você vai dormir, o que você vai fazer, o que você vai comer, o que você vai vestir. Sabe, todos nós precisamos e buscamos atender essa necessidade de certeza. E muitas pessoas, ao buscar essa necessidade de certeza, ela se satisfaz apenas com essa necessidade. Ou seja, se ela já sabe onde ela vai dormir, o que ela vai comer e como ela vai pagar as contas do dia, do mês, aquilo já é suficiente para levá-la a fazer aquilo que ela já faz. Ou seja, essa pessoa, elas são 6 necessidades primárias do ser humano. E essas necessidades primárias é o que leva você a fazer o que você faz. Então, eu vou compartilhar hoje 2 necessidades. Uma delas é o senso de certeza. E esse senso de certeza é o que tem feito com que muitas pessoas se mantenham na sua zona de conforto. Se você ganha 2 mil, se você ganha 3 mil, se você ganha 5 mil ou 10 mil, não me importa o valor. Sabe, talvez você está limitado a esse valor por acreditar que esse valor já atende essa necessidade de certeza. São necessidades básicas que você tem para sobreviver. E aí você não se move, você não busca um trabalho melhor, você não busca se especializar, você não procura entregar um resultado superior àquele que você está entregando, você não almeja subir de cargo. As coisas podem até acontecer na sua vida, mas elas não são focadas, elas não são planejadas, elas não são estrategicamente pensadas. Ou seja, você vai levando a vida. E da maneira que você leva, pode ser que você seja promovido, pode ser que seu negócio estoure, pode ser que você feche, pode ser que não dê certo, mas de alguma maneira esse comportamento que você tem, que te mantém fazendo as mesmas coisas todos os dias, ele atende a sua necessidade de sobrevivência. E a sobrevivência, cada um tem um nível. E esse nível de sobrevivência é como se fosse um termostato, ele limita até onde você vai. Ele determina o estilo de vida, o padrão de vida que você tem levado. Se você necessita de 5 mil reais para sobreviver, são 5 mil reais que atendem às suas necessidades de certeza, de onde morar, de onde frequentar, do que fazer, do que comer, do que vestir, você vai estar limitado a esse valor que vai deixar claro qual o tipo de vida que você leva. Então é como se fosse o limite. O seu limite de sobrevivência, ele tem determinado o seu estilo de vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas não têm evoluído nas suas vidas, financeira, pessoal, profissional, casamentos, no corpo, na saúde,
e tem tido comportamentos de procrastinação, de indecisão, de insegurança, de medo, de dúvida, porque ele está só buscando atender a necessidade de certeza. E quando você só atende a necessidade de certeza, você não evolui. Você se mantém estagnado e a sua percepção é que você tem andado de lado durante muito tempo. Sabe, você trabalha muito, você acorda cedo, você faz uma série de atividades, você se desgasta, você faz muito, mas a sensação do final do dia é que você não evoluiu, é que você não foi produtivo, é que você fez muita coisa e parece que você não saiu do lugar. Parece que talvez você esteja patinando. Essa sensação de certeza tem te mantido nesse lugar. Ou seja, você faz uma série de coisas, mas você não evolui. Então nós falamos também em algum momento aqui, não de maneira tão profunda, mas foi comentado, que você precisa elevar os seus padrões para você começar a fazer coisas diferentes. Ou seja, se você tem um casamento que você fala, cara, a gente não briga, a gente não discute, a gente é parceiro, mas é um relacionamento comum, é um relacionamento nota 4, nota 3, porque não tem conversas, não tem briga, mas também não conversa, não tem amizade, não tem briga, mas também não tem um amor gostoso, não tem um sexo frequente, não tem vontade de acompanhar um ao outro em algum evento, em alguma coisa, e tudo isso começa a determinar um tipo de relacionamento que garante só a sobrevivência. Talvez você olhe para os casamentos dos seus pais, dos seus avós, dos seus amigos. Talvez você olhe para a vida financeira das pessoas que você conhece e você percebe que a vida deles tem fluído. Ou seja, a necessidade de certeza eles têm atendido. Talvez eles não consigam ser abundantes, porque eles estão satisfeitos com o senso de sobrevivência, com o senso de certeza. Só aquilo já está bom. Então elevar o padrão, ele vai te levar para um outro nível, para um outro desafio, para agora uma nova perspectiva, uma nova necessidade de buscar resultados. Então, assim como existe uma necessidade primária do ser humano, que é o senso de certeza, existe também uma necessidade da incerteza. Opa, o ser humano é contraditório, então, Alex, é isso que você está querendo dizer? Não é contraditório. Da mesma maneira que a gente precisa da necessidade de certeza, precisamos também da necessidade da incerteza. É uma necessidade que move as pessoas. São pessoas que estão sempre buscando desafios, estão sempre buscando novas emoções, novas experiências, novos comportamentos. E quando você atende essa necessidade de certeza, você é o tipo de pessoa que talvez até está buscando algo novo para a sua vida. Só que de maneira inconsistente e não te leva para lugar nenhum. Talvez você esteja buscando atender essa necessidade. Então, você uma hora tem dinheiro, outra hora você não tem dinheiro. Uma hora você está estável, outra hora você está instável. Uma hora você está emocionalmente equilibrado, outra hora você está desequilibrado. Sabe, você precisa constantemente estar vivendo uma variação de emoções para atender essa necessidade de incerteza. E tem muitas pessoas que vivem uma vida nessa incerteza e leva ela a ter os comportamentos que ela tem de não conseguir concluir as coisas que ela começa. Então ela começa um desafio e na metade do desafio ela para. Ah, aqui eu já sei o que vai dar, eu já sei o que vai acontecer, eu já sei como é que é. E ela para, e ela vai buscar uma outra coisa que vai mover ela, ou que vai desafiá-la, ou que vai instigá-la, ou que vai provocá-la de uma maneira diferente. Então, são necessidades opostas, mas que trazem um significado para a nossa vida e que a gente tem o tempo todo, de maneira consciente ou inconsciente, tentando atendê-la. Quando eu quero falar para você, pessoas que são movidas por senso de certeza, elas estão numa zona de conforto. Essa zona de conforto, ela atende a sua necessidade primária de certeza, ok? Então, independente daquilo que você faça, o tempo todo você está atendendo essa necessidade. E as pessoas que estão vivendo uma zona de incerteza, buscando novas emoções, novas experiências, novos desafios, elas não conseguem também evoluir como aquelas pessoas que também estão trabalhando para atender a necessidade de certeza. Porque elas não têm um objetivo claro, elas não sabem o que elas querem, então elas ficam o tempo todo dando tiros para tudo quanto é lado. Agora o fato é, independente de você estar atendendo o seu senso de certeza, que é estar vivendo uma zona de conforto, ou você que está vivendo uma busca de novos desafios, novas experiências na sua vida, todos vocês
necessitam de ser estimulados de alguma maneira a fazer aquilo que vocês não estão fazendo. E é isso que faz você entender que o ser humano, ele precisa sofrer desafios, ele precisa sofrer provocações, ele precisa ser criticado às vezes, ele precisa ser ameaçado, ele precisa ser de alguma maneira provocado a fazer coisas diferentes. Então, se você vive no senso de certeza, quando você sai desse senso de certeza, normalmente quando o seu chefe fala o seguinte, ou você faz o resultado, ou você está fora. Depois daquela provocação, você começa a fazer tudo acontecer, você começa a dar o seu melhor. Para você que vive querendo atender o senso de incerteza, a provocação, o desafio, te anima, isso te dá um gás, isso te coloca no estado de alerta, de querer provar, de querer mostrar que você consegue. Aquilo faz você recrutar suas competências, faz você utilizar o seu potencial de uma maneira que você não estava utilizando. E quando isso acontece, seja para você que vive numa zona de conforto ou para você que vive iniciando coisas e não concluindo, você começa a entrar numa faixa de padrão, de comportamento que eleva o seu potencial a realizar qualquer coisa. Então, independente qual necessidade que você esteja trabalhando para atender, seja ela de certeza ou de incerteza, você precisa ter clareza de o que você quer para a sua própria vida. Enquanto você não tiver clareza, você vai ser o tipo de ser humano que vive refém das interferências externas, você vive refém de pessoas que provocam, da saúde, vive refém da cobrança, vive refém do seu chefe, vive refém do seu marido te cobrar, vive refém da sua esposa te cobrar, vive refém do seu amigo te dizer uma coisa que te provoca. Sabe, é um tipo de vida onde você não está no controle. Você está no banco do passageiro da sua vida. Você não governa nada, você não controla nada. Alguém está conduzindo a sua vida da maneira que ela acha melhor, não da maneira que você acha melhor. Se você é movido por um senso de incerteza, você precisa o tempo todo estar levando chutes na bunda. Assim como você pelo senso de incerteza. Você precisa ser provocado o tempo todo. É o tipo de carga, esse mês você bater a meta, tem tantos reais de premiação. Se você não fizer o que a gente combinou, você está fora aqui do negócio. Olha, se continuar assim no nosso relacionamento, eu não aguento mais para mim. Quer saber? Eu estou fora. Aí você começa a mudar. Ou seja, você só usa o seu potencial, a sua capacidade de gerar resultado quando você tem um senso de perda. Quando você tem um senso de desafio. Sabe, que tipo de vida é essa que você precisa o tempo todo ter alguém chutando a sua bunda? O tempo todo apontando o dedo para você, dizendo que você deve e o que você não deve fazer. Opa! Aterriza, situa aqui da realidade. Sabe, eu posso estar atendendo as minhas necessidades de certeza, assim que eu posso estar atendendo também as minhas necessidades de incerteza, mas sou eu quem determino para onde eu quero ir. E o meu desafio é atingir o objetivo que eu quero. Se você não tem meta, se você não tem objetivo, se você não se sente desafiado a caminhar, a sair da sua zona de conforto, ou a concluir aquilo que você começa, é porque você não tem um significado do porquê fazer as coisas que você está fazendo. Então, ou você está atendendo a necessidade de sobrevivência, ou você fica essa montanha russa. Uma hora está tudo bem, outra hora está tudo ruim. Uma hora eu estou com muito dinheiro dando conta, outra hora eu estou quebrado. Isso é horrível de viver assim. Porque você começa a viver uma vida frustrada, uma vida onde as emoções e os sentimentos é de falta de realização, de um buraco que está dentro de você, que parece que você está tentando fazer todas as coisas certas funcionarem, mas elas não funcionam, porque você não se sente realizado em nada do que você faz. Sabe, se você atende a necessidade de sobrevivência, vive na zona de conforto, tá tudo certo, mas internamente você começa a ver as pessoas tendo resultado e aquilo te incomoda. Te incomoda ver um amigo que estudou com você olha para a sua vida, ele está muito mais próximo que você. Te incomoda ver as pessoas conquistando, mas você não tem coragem de fazer alguma coisa diferente. Porque você se satisfaz com muito pouco. E para você que vive no senso de incerteza, você até se move vendo o resultado dos outros. Mas você se move através do inveja. Esse estilo de vida te leva à mediocridade. Te leva a uma vida... Algumas iniciativas para o senso de incerteza e acabativos, que ele sobrevive ali,
E outros que é do senso de incerteza, ele tem dificuldade para sobreviver, porque ele não consegue concluir nada do que ele começa. Ele se entedia muito fácil com tudo. Então, o avião, ele precisa de turbulência, sabe? É comum ter turbulência na vida. É comum você estar voando e existir turbulência. Eu acho que até o tema ficou errado aqui, né? Eu acho que o tema correto seria: é incomum ter resultados e não ter turbulência. É incomum voar e não ter nenhum tipo de turbulência. Sabe, as turbulências, elas te levam para o próximo nível, elas te levam para buscar novas habilidades, para buscar novas competências, para buscar novos desafios, para buscar novas habilidades. Então, se você está buscando só viver numa certeza, você está só na zona de conforto. E se você até está aberto a aprender coisas novas, mas você não está usando essa competência, essa habilidade para atingir o objetivo, para isso não serve para nada. O conhecimento, sem uma ação direcionada para um propósito, para um objetivo específico, ela só te mantém atendendo o senso de certeza. Então, nessa noite, eu quero te provocar aqui a entender que você precisa começar a visualizar, a criar uma imagem de futuro de que você quer para a sua própria vida, de para onde você quer chegar. E só tem um jeito de você fracassar. É quando você desiste, é quando você joga a toalha e fala: não aguento, eu não resisto. Deixa eu te falar, começa a estabelecer o que você quer. Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu próximo nível? Você quer perder peso? Você quer ganhar dinheiro? Você quer comprar a sua casa? Você quer comprar o seu carro? Pagar a viagem dos seus sonhos? Qual que é o seu objetivo? Enquanto você não souber o que exatamente você quer, você não vai conseguir coordenar as suas ações em direção ao seu objetivo. Então, olha só, ter clareza é fundamental. Saber o que quer é fundamental para você atingir as ações necessárias para chegar lá. Então, nessa noite, a minha provocação é para que você tenha consciência de que viver atendendo apenas essas necessidades não vai te levar a lugar nenhum. Te faz inconstante e o outro te faz viver uma vida de sobrevivência. Um termostato pequeno que te garante exatamente um estilo de vida medíocre. Então, quando eu me desafio isso, Alex, quando você se sentiu vivendo na sua zona de certeza? Eu já senti assim em relacionamentos meus, eu já me senti na zona de certeza na minha empresa, me senti na zona de certeza nos meus resultados, nas minhas ações, nos meus treinamentos. Ou seja, eu estava tão no senso de certeza que eu não estava lendo mais. Meu treinamento eu não trazia nada de novo, eu estava sempre reproduzindo os mesmos conteúdos, as mesmas histórias. Eu estava num senso de certeza. E quando eu percebi que eu precisava mudar, eu comecei a estabelecer um novo nível de treinamento, uma outra forma de dar o treinamento, e que me levou a buscar coisas novas. Mas eu sabia exatamente o que eu queria. E quando eu me vi vivendo um senso de incerteza? Com o meu corpo, com a atividade física. Quando eu falei, eu quero ter 9% de gordura no meu corpo. Sabe, eu fazia 3 meses, parava 2. Fazia 6 meses, parava 3. Sabe, fazia 1 mês, aí surgia um problema, um pepino para descascar, eu parava tudo para resolver o pepino e abandonava a academia. Ou seja, eram altos e baixos em relação ao meu estado de disposição, de saúde, de físico, de corpo, que era um senso de incerteza. Eu não tinha resultado nenhum, ficava ali 2 anos fazendo atividade física, mas era 3 meses fazendo, 3 meses parado, era 6 meses fazendo, 4 meses parado. Meu corpo não evoluía, meu resultado não aparecia, mas o tempo passou sobre a minha vida. As coisas aconteceram na minha vida, mas meu resultado não aparecia. Foi quando eu parei, eu defini exatamente o que eu queria, que era ter 9% de gordura do meu corpo, é que eu consegui ter constância nas minhas ações, na minha alimentação, na minha continuidade em fazer atividade física, cuidar de mim. Tudo isso começou a fazer sentido a partir do momento que eu tinha clareza do que eu queria. Então deixa eu te falar uma coisa. O tempo ele passa na vida de todos nós. O tempo é o único ativo que não tem como você voltar no tempo e recuperar o tempo. Esse acabou. Se você não viveu o que tinha que viver hoje, esse tempo você perdeu. Não tem como recuperá-lo. Ele passou. E você precisa entender que passaram alguns anos na sua vida que te trouxe até onde você está hoje. Há 10 anos atrás, eu tenho certeza que você imaginava
ou acreditava que você talvez estaria vivendo uma vida muito melhor do que você estava vivendo hoje. Há 10 anos atrás, onde você estava? Com quem você se alimentava? Ou onde você estava? Qual o tipo de filme que você assistia? O lugar que você morava? Sabe, naquela época, o que você projetava para você estar vivendo hoje, 10 anos depois? Sabe, talvez você não está longe de viver aquela vida que você projetava. E sabe por que isso acontece? Porque o tempo passa. O tempo passa. Agora, como você quer viver os próximos 10 anos? Você quer ter um encontro com você nos próximos 10 anos, com um ramalhete de flores dizendo: uau, você fez os últimos 10 anos os melhores anos da nossa vida. Você cresceu como ser humano, você cresceu em competência, em habilidade, você prosperou, você conseguiu construir relacionamento abundante, você conseguiu ter prosperidade financeira, o seu negócio cresceu e você tem um encontro com você daqui a 10 anos com um buquê de flores dizendo: toma, isso é um presente por você ter feito algo tão bom para a nossa vida. Ou você quer ter um encontro com você mesmo daqui a 10 anos com um taco de beisebol falando o seguinte: cara, você acabou com a nossa vida. Você acabou com os 10 últimos anos da nossa vida não fazendo o que precisava ser feito, vivendo numa zona de conforto, numa incerteza danada, tudo que você começava você não concluía, era uma bagunça, um lamaçal total que você fez com a nossa vida. Cara, eu quero acabar com você. Como você quer se relacionar com você mesmo daqui a 10 anos? Você quer olhar para os últimos 10 anos e falar uau? Ou você quer se lamentar de que perdeu mais 10 anos da sua vida? O tempo ele vai continuar passando, meu querido. Mas se você não entender essas verdades, se você não souber o porquê você acorda cedo todos os dias e porquê te leva a dormir até mais tarde, nada vai acontecer de novo. Nenhum resultado, nenhuma performance vai acontecer se você não mover. Se você não decidir se expandir. Sabe, essa expansão da zona de certeza, ela é real. A zona de conforto, ela é totalmente expandível. Hoje você está aqui, talvez você nunca seguiu um desafio durante 21 dias aqui no Instagram, mas de repente você consegue seguir 21 dias certinho. E agora você adquiriu um novo comportamento, um novo hábito. Ou seja, você aprendeu que tudo aquilo que você determina, você consegue fazer. E isso te dá um senso de certeza, te dá um senso de capacidade, de que se eu quiser, eu consigo. Você transformou uma coisa que você não tinha habilidade, você não tinha aquele hábito de construir uma sequência de começar e terminar um desafio e agora você consegue. E agora você começa a perceber que você pode utilizar esse novo hábito para qualquer coisa na sua vida. Para academia, para dieta, para o seu trabalho, para a constância que você precisa ter no seu ambiente de negócio. E isso te leva a mudar o seu patamar, ir para o próximo nível. Então a zona de conforto ela é totalmente expandível. Então hoje você consegue seguir um desafio durante 21 dias e aquilo se tornou um hábito. E esse hábito daqui a algum tempo ele é zona de conforto. Talvez o seu próximo desafio é seguir um desafio de 40 dias. Talvez você hoje não consegue fazer atividade física, mas você acostumou a fazer atividade física. Talvez agora o seu desafio é ir para o próximo nível, é fazer atividade física numa intensidade ainda maior, é carregar mais peso, é correr mais quilômetros que você está acostumado. Ou seja, o ser humano ele tende a se acomodar sempre. Então ele precisa ter um desejo constante de melhoria contínua, um desejo de continuar avançando, um desejo de continuar crescendo, um desejo de continuar evoluindo. Quando eu trago isso para a minha própria vida, eu trago aquele senso de que todos os dias eu posso evoluir 1%, todos os dias eu posso crescer um pouco a mais. E isso é que vai te mover a buscar resultados extraordinários. Então, para a gente fechar, falamos de duas necessidades primárias, né? A necessidade de certeza, que te mantém no senso de sobrevivência, numa zona de conforto, e a sua necessidade de incerteza, de buscar tipos de emoções, tipos de lazeres, de adrenalinas, de coisas que te mantêm sobrevivendo. Então, são coisas que você vai buscar isso no trabalho, em relacionamento amoroso, você vai buscar isso com a sua saúde, com o seu corpo, com comidas, experimentando cada vez mais ou comendo cada vez mais. E são tipos de incerteza que você começa a buscar para a sua vida. Tipos de entretenimento que te movem e te mantêm numa inconstância cada vez maior para atingir seu resultado. E o que eu gostaria de que você investigasse hoje, como seu desafio de vida,
é você começar a refletir. O que te move hoje? Qual a necessidade que você tem buscado atender mais? Se fosse para passar para o próximo nível, sabe qual seria o objetivo? O que você gostaria muito de alcançar? O que te faria começar algo e ir até o fim? Independente dos desafios, independente das barreiras, independente do medo, independente de qualquer coisa. A ansiedade de quando, Alex, eu não gosto de estabelecer metas, objetivos, porque eu vivo ansioso. Deixa eu te falar, a ansiedade é a sua incapacidade de viver o presente. Pessoas ansiosas, elas estão tão preocupadas com o futuro que esquecem de viver o presente. Ela é preocupada, ou seja, ela não consegue viver o presente porque ela está preocupada com as coisas que vão acontecer. E essa preocupação te tira do momento presente, de viver o aqui e agora. Então, quando você sai do presente, você também acabou de dar um passo atrás para a construção do seu sonho, do seu objetivo. Eliminar a ansiedade é ter a clareza de que você está fazendo nesse momento presente aquilo que precisa ser feito para que aquelas coisas que te preocupam, para aquelas coisas que te geram ansiedade, não vá acontecer. Então, quando você vive ansioso, é porque o seu presente, você não está fazendo o que precisa ser feito. Você está sendo tomado pelo medo, pela insegurança, pela dúvida, pela incerteza e não faz o que precisa ser feito. Ou seja, procrastinador. Vive ocupado. Sua mente, ela nunca está offline. Ela está sempre em stand-by, ou seja, ela não para de trabalhar. Você vai dormir, seu olho está tremendo de estresse. Você não consegue, de tanto que você está pensando no problema. Você vai trabalhar, você não consegue dar o seu melhor, que você está preocupado com aquele problema que vai acontecer. Você não desliga. Então como é que você quer viver uma vida de resultado se você está sempre preocupado com as coisas que ainda não aconteceram? E de tanto você se preocupar, aquilo começa a ser uma história que você está decretando que vai acontecer. Ou seja, quanto mais eu ocupo a minha mente com os problemas, com as preocupações, mais aquele pensamento transforma na sua realidade. Porque o seu pensamento revela o seu foco. E onde está o seu foco? Estão as suas emoções, estão os seus comportamentos, estão os seus resultados. Então, quer mudar de vida? Comece a criar uma visão de futuro daquilo que você quer para você mesmo.